Então, bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus nos envolva em sua paz e com seu entendimento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º, o que se deve entender por pobres de espírito. São os itens 1 e 2. Os tempos que Jesus esteve junto de nós eram tempos bastante difíceis. A nação judaica, de onde ele teria nascido, atravessou ao longo dos séculos vários processos de invasão e de dominação. Contam os historiadores que no século 6 a.C., Nabucodonosor invade a Palestina e leva os judeus cativos para servirem de escravos na Babilônia distante. Eles ficam um longo período sob o domínio babilônico, até que retornam a Israel novamente. No século 3 a.C., acontece uma nova invasão. Alexandre o Grande invade a Palestina e toma os judeus novamente como escravos. Um levante feito pelos sacerdotes da época liberta os judeus e eles voltam a ser uma nação livre. E no século I a.C., os romanos voltam a invadir a Palestina. Então, é um povo que vem de uma sequência histórica de dominações feito de escravos. Cada vez que eles se libertavam, vinha um outro povo e quebrava a força deles. Durante o período que os romanos estavam no comando político da região, havia cobrança abusiva de impostos e aqueles que não conseguiam pagar eram presos, vendidos como escravos. As pessoas já eram naturalmente escravas, mas aqueles que não conseguiam pagar seus impostos eram tomados e vendidos como escravos de galera. Então, era um período muito doloroso, de muito sofrimento, de muitas injustiças e, paralelamente, nesse mesmo cenário político, havia uma discussão de cunho religioso. Israel é uma nação que, pela Bíblia, é cheia de profetas. É Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Obadias, são 16 profetas. Só que esses 16 profetas estão concentrados num período curto de 900 anos. E depois passam-se 4 séculos e nada acontece. Nenhum profeta aparece. Desde Malaquias, que é o último dos profetas, até o nascimento de Jesus, nenhum livro é escrito, nenhum profeta aparece. Então, esse foi um período muito doloroso, porque eles tinham a expectativa da vinda de um Messias, do nascimento do Messias. Mas, ao mesmo tempo, o que eles viam na prática era uma destruição progressiva do moral do povo. O moral do povo estava muito por baixo, por conta de todo esse processo de opressão. E do lado religioso, esse silêncio do mundo espiritual. Um pessimismo miserável tomava conta da Palestina e no período que especificamente o Império Romano esteve no comando da Palestina, só no século I foram 7 levantes que aconteceram dentro da Palestina. 7 vezes foram feitas revoluções dentro de um único século. Então, não era uma sociedade apática, era uma sociedade que tentava se libertar, inconformada com a dominação que sentia. E foi exatamente nesse cenário tão difícil, tão amargo, que nasceu Jesus. A história de Jesus se encontra contada em 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João.
São 4 narrativas distintas, diferentes. Há coisas contadas em um que não se vê no outro. Mas tem um momento em que Jesus vai começar a sua vida pública. E dizem os evangelistas que assim que Jesus começou a sua vida pública, ele reuniu seus discípulos e foi para um monte fazer um discurso. Seria o primeiro discurso de Jesus em sua vida pública. Seria essa a primeira vez que o Cristo iria falar para a multidão. Ninguém sabia quem era ele. Ele havia chegado de uma região distante que era a Galileia. Inclusive, os levantes de Israel, boa parte deles, tinham origem na Galileia, que era um lugar de resistência. E Jesus vinha de lá, dessa região violenta. E quando Jesus chegou em Jerusalém, as pessoas se reuniram para ouvir o que é que ele teria para dizer. Qual seria a pregação que aquele homem, vindo do norte, trazia para aquela multidão tão sofrida, tão desesperançada? Ele então reúne seus discípulos e vai até o alto de um monte. Chegando no alto do monte, há uma multidão esperando por ele. Os sacerdotes, que eram os senhores de grande autoridade na sociedade. As pessoas não podiam tocar nos sacerdotes. Eles eram pessoas especialíssimas, pessoas diferenciadas. Afinal de contas, eles eram sacerdotes. Mas estavam lá também os ricos, os poderosos, os miseráveis, os famintos, os desgraçados, os desvalidos, desesperançados, as mulheres, que naquela época não tinham direito algum. Essa massa se reúne para ouvir o que é que aquele homem iria dizer. Segundo os relatos do evangelista Mateus, Jesus se levanta e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. E aí fica todo mundo esperando o que ele ia dizer. Ele poderia dizer: maldito de nós romanos, malditos os romanos que nos dominam há tanto tempo, miseráveis de nós que somos escravos, ai de nós que há tanto tempo não temos um profeta. Mas, surpreendentemente, a primeira frase que Jesus destina à multidão é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, eu imagino o gosto de guarda-chuva velho na boca dos sacerdotes, porque jamais poderia se imaginar que Jesus fosse dizer uma coisa dessa. Jamais poderia se esperar que ele fosse fazer a inversão dos valores. Ele foi pegar o que era menor e colocar no mais alto. E não citou os sacerdotes, não se referiu a eles. Hoje, distante 2000 anos, nós ainda temos dificuldade de entender o que pode ter representado uma frase desse tipo para uma multidão ressequida de esperanças. Uma multidão que há tanto tempo esperava uma palavra de consolo e de conforto. E é importante lembrar que no Velho Testamento, na Bíblia judaica, o Tanakh, é muito recorrente que se você está doente e pobre, é porque Deus está de costas para você. Se estou rico, é porque Deus me abençoou. Se você está pobre, coitado, deve estar amaldiçoado. Mas, quando Jesus começa a sua pregação, e a essa bem-aventurança segue mais outras 8, ele vai colocando somente palavras de reconforto. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos,
os pacíficos, os que têm sede e fome de justiça, os puros de coração, e aí vai embora a sequência das bem-aventuranças. Ele vem fazer uma pregação exaltando exatamente a questão que ninguém esperava. Esperava-se um discurso completamente diferente, mas Jesus inaugura seu discurso com uma frase de profundo otimismo, apresentando um conceito que era completamente diferente do conceito doutrinário da época em que ele viveu. Naquele ambiente inóspito, difícil, tão amargo, Jesus vem e traz uma mensagem tão consoladora. A ideia do Velho Testamento, que os ricos estão bem porque Deus os ama e os pobres estão mal porque Deus está de costas para eles, vai morrer com o Novo Testamento. Jesus iria subverter esse conceito ao apresentar uma nova forma. Quando ele apresenta que os bem-aventurados eram os pobres de espírito, ele está trazendo uma nova verdade. Então, bem-aventurados não seriam mais as pessoas ricas, poderosas, os endinheirados, não. Esses não eram mais os bem-aventurados. Felizes seriam agora os pobres de espírito, porque esses sim teriam o reino dos céus. Mas o curioso é que ele não diz que bem-aventurados são os pobres, mas os pobres de espírito. O que será que isso queria dizer, né? Isso que incomoda mais, né? Os pobres de espírito. Porque quando hoje, na nossa sociedade, alguém diz que o outro é um pobre de espírito, o que quer dizer? O que quer dizer pobre de espírito? Sei lá, é um pobre coitado, né? Não sei nem o que dizer. É um pobre de espírito, costumamos dizer, né? Ah, não se incomoda com fulano, ele é pobre de espírito. Não vale a pena, né? Mas, quando Jesus se refere que bem-aventurados não são os pobres, mas os pobres de espírito, do que falava Jesus? A que se referia? A doutrina espírita, analisando esta questão, nos mostra que a humanidade possui duas grandes chagas morais: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são as raízes de todas as nossas imperfeições morais. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, diz que o homem é orgulhoso. Só um minuto. Porque ele acha que ele vale mais que o outro. Embora tenhamos duas chagas morais, o orgulho seria a chaga maior, de onde deriva o egoísmo, que é o culto do ego, que todos nós temos uma facilidade danada de desenvolver. Quando Jesus apresenta que os pobres de espírito é que terão o reino dos céus, o que ele está fazendo é uma contraposição ao orgulho. Porque enquanto estivermos cheios do nosso orgulho, cheios da nossa soberba, com a nossa empáfia, nós não conseguiremos ser felizes. A felicidade só vai ser alcançada quando nós descobrirmos que nós não somos aquilo que a gente acha que é. Quando descobrirmos que temos fraquezas, que nós erramos, que nós falhamos e que a gente precisa pedir desculpas para as pessoas, porque nós não somos perfeitos. Enquanto eu achar que eu estou sempre certo, que as pessoas têm que se curvar para mim, porque eu sou o dono da verdade e minha vontade é que manda, eu vou estar perdido e vou ter a ilusão de ser feliz sem ser. Somente quando nós mergulharmos em nós mesmos
e descobrirmos que na relação com o outro, eu não sou sempre quem tem razão e que também posso estar errado. E isso vale também para marido e mulher. Porque marido e mulher têm sempre a mania de achar que o outro é que está errado, né? E quanto nós estivermos certeza que estamos certos, corremos o risco de estar errados. Paulo Freire tem uma frase muito interessante que diz assim: a melhor certeza de estarmos certos é não tendo certeza sobre as nossas próprias certezas. Então, pobres de espírito no fundo, é a condição de cada um de nós quando descobrimos que somos frágeis. Quando a gente abaixa a cabeça e diz: quanta besteira eu fiz, meu Deus. Quanta coisa errada. Somente nessa condição é que nós conseguiremos dar o passo para a nossa efetiva transformação moral. Felizes somos todos nós quando descobrimos que nós não estamos sempre certos. Felizes somos nós quando descobrimos que temos defeito. Felizes somos nós quando aceitamos que estamos errados. Porque abre-se aí a possibilidade de nós refazermos nosso caminho. Então, pobres de espírito é a condição de cada um de nós quando descobrimos que somos pequenos. Mas o curioso é que Jesus não diz apenas bem-aventurados são os pobres de espírito. Ele diz, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na verdade, as 6 primeiras bem-aventuranças têm um desdobramento, né? Bem-aventurado isso por causa daquilo. A grande questão é saber o que é esse tal reino dos céus. O reino dos céus é um conceito que se confunde, que se mistura com outras 2 ideias, que são a salvação e a vida eterna. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, de certa maneira, ele dizia que essas almas terão a vida eterna, ou o reino dos céus, ou a salvação, como se queira dizer. Há uma passagem no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, em que um doutor da lei pergunta a Jesus: o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Que seria, o que eu devo fazer para alcançar a salvação? Ou, o que eu devo fazer para alcançar o reino dos céus? Uma vez que isso é um conceito só. Jesus, então, virando-se para ele, diz: o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? E o doutor da lei diz: na lei está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Em outro momento, no Evangelho de Marcos, perguntam ao Jesus: qual o maior de todos os mandamentos? E Jesus responde: amarás a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, nós temos aí um roteiro do que é que a gente pode fazer para alcançar o reino dos céus. Seria amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Enquanto estivermos presos em nossa soberba, teremos pouco espaço para seguir esse roteiro que o Cristo assim propôs. E se olharmos, os 3 são o mesmo verbo: amar, amar, amar. Então, quando a gente está em condições de entender
a nossa fragilidade, nós estamos mais próximos do amor. Quando estamos muito seguros de si, nós temos muito mais dificuldades em dividir. A preocupação com o outro é a medida do nosso equilíbrio. Se estou vivendo só para mim, desconfie, eu não estou bem. E essa preocupação com o semelhante não significa dar esmola. A preocupação com o outro não é o ato de você dar. Segundo o que a doutrina espírita diz, caridade não é o ato de você dar. Caridade é o ato de dar-se, doar-se. Pouco importa se tem a moeda ou não nesse processo. O mais importante é dar-se. Quando nos fechamos em nós e não nos preocupamos com quem está em nosso redor, esse é um indicativo forte das nossas fragilidades íntimas. Quando, ao contrário, nós começamos a cuidar do semelhante, se desenvolve em nós uma capacidade enorme de compreensão da vida. Quando eu começo a agir em favor do outro, quando eu faço um movimento de socorrer alguém, de ajudar alguém, que não precisa ser necessariamente alguém fora de casa, mas pode ser meu filho, meu marido, meu cunhado, minha sogra, pode ser qualquer um que esteja dentro do nosso espaço de vivência. Seu colega de trabalho, alguém na rua, na escola, onde quer que seja. Não precisa você se tornar um missionário e sair pela vida atrás de pessoas para ajudar, porque Deus já cuidou disso e colocou próximo de nós as pessoas que nós temos mais necessidades de ajudar, cuidando delas, cuidando de nós mesmos, ou cuidando de si mesmo, cuidando delas. Quando fazemos isso, sentimos um prazer enorme e começamos a nos sentir melhor. Quando agimos em favor do próximo, até a nossa fé se distende, se robustece. Quanto mais eu ajudo o semelhante, mais eu faço bem. Quanto mais eu faço bem, mais eu sinto bem que me circunda. Quanto mais eu sinto bem que me circunda, mais forte eu me torno para suportar os golpes naturais que a existência tem. Se não nos preocupamos com as pessoas, como podemos querer o reino dos céus? Se temos ódio, raiva, rancor, como podemos dizer que estamos felizes? Se não nos preocupamos com as pessoas e cortamos elas das nossas vidas, se tomamos essa atitude de tirar as pessoas da nossa vida de maneira radical, é porque temos a certeza que estamos certos. E se achamos que estamos certos, não somos pobres de espírito. Se fôssemos pobres de espírito, diríamos: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não devia ter feito isso. Eu não podia ter agido dessa forma. E abre aqui, por essa fragilidade, o acesso de me preocupar com o outro, que me dá a condição da salvação. A mesma coisa acontece com o amar a si mesmo. Nós precisamos ser capazes de nos amar. Às vezes, a gente quer só amar os outros e a nós nada. Mas amar a si mesmo não deve ser visto como aquele sentimento da gente só se cuidar materialmente. Para amar a si mesmo, eu primeiro preciso saber quem eu sou. Porque se eu não souber quem eu sou, como é que eu vou amar o que eu desconheço? Amar a si mesmo não é só quando eu me cuido do corpo, quando eu corto o cabelo, faço uma lipoescultura. Não, não é isso. Primeiro eu preciso saber quem eu sou.
o dia que eu descobri que eu não sou só um corpo, que eu tenho uma alma e que eu preciso cuidar do corpo sim, mas da alma também, tudo ficará mais fácil. Porque amar a mim mesmo é me amar como espírito. Então me olho como espírito que eu sou e busco dar soluções que não são para o corpo, mas são soluções para a alma. Se eu sei que eu sou uma alma imortal, que estou passando por um processo de uma encarnação, onde aqui eu realizo um aprendizado e que as experiências que estou vivendo hoje são importantes para o meu crescimento espiritual, se eu tenho essa leitura, essa informação é preciosíssima, porque eu, sabendo das muitas encarnações vividas, vou entender que as minhas dores de hoje têm um motivo justo. E então direi, nossa, é esse que eu tenho que cuidar. É desse que eu preciso ajudar. Então, eu vou amar a mim mesmo por aquilo que eu sou de verdade. A gente tem que se aceitar do jeito que é. Tem gente que não se aceita como é. Se não nos aceitamos como somos, como conseguiremos ser felizes? Precisamos aceitar que somos pequenos mesmos, que somos frágeis, que não somos tão inteligentes quanto gostaríamos de ser, que não sou tão bonita e tão magra quanto eu gostaria de ser. Mas precisamos desenvolver o amor a si mesmo, o amor à criação, o amor que nos cerca, o amor ao outro e o amor a nós mesmos. Na medida que eu sei que eu sou um espírito imortal, eu olho o outro como um espírito imortal. Eu não posso cuidar do outro achando que ele é só um corpo. Eu tenho que enxergar no outro a dimensão espiritual que ele tem. Então, Jesus vem para nós logo na sua primeira pregação, na primeira frase, dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que descobriram que não são perfeitos. Felizes são aqueles que descobriram as suas imperfeições, porque as imperfeições que descobriram em si mesmos darão a eles a condição de perceber em plenitude que tudo o que está em seu redor tem importância para a sua felicidade. Porque quem está cheio de si mesmo dificilmente divide aquilo que tem. Somente quando nos tornamos frágeis e pequenos é que começamos a nos tornar capazes de contribuir com aqueles que estão ao redor de nós. E Jesus, conhecendo toda a fragilidade daquela sociedade, abre seu discurso com uma mensagem de profundo otimismo, que independente de todas as dominações, as misérias, as escravidões que esse povo passou, estava passando e ainda passaria, independente de qualquer coisa, ele inaugura uma era nova, chamando todos aqueles que eram pobres de espírito de bem-aventurados. É por esse motivo que a mensagem de Jesus é chamada de Evangelho, que em grego significa a boa notícia. Que nós, da mesma forma, aprendendo no modelo de Jesus, possamos também ser boas novas na vida de todos aqueles que nos cercam, levando uma mensagem de entusiasmo e encorajamento para todas as situações, para que possamos nos fortalecer diante das provas da vida e consigamos alcançar a felicidade que Deus reserva para todos nós. E eu gostaria de encerrar contando para vocês uma história que, na verdade, é uma parábola que o Buda contou. É uma das histórias mais bonitas que eu já ouvi
E tem tudo a ver com isso que a gente falou aqui. Então, se tudo isso que eu falei não ficou gravado, se a história ficar, já está ótimo. E conta o Buda que havia uma propriedade muito grande. E nessa propriedade havia muitos empregados para cuidar dela, para manter ela limpa, para manter tudo funcionando. E tinha um empregado que tinha uma função específica. Todos os dias ele saía da casa, ia até um poço de pedra, pegar água para abastecer a casa de seu senhor. Em uma das vezes que ele estava enchendo os baldes, ele punha uma vara de bambu, punha um balde de cada lado, caminhava até o poço de pedra, enchia os baldes com água, punha a vara nas costas e voltava para abastecer a cisterna, todas as coisas da casa. E em uma das vezes que ele estava enchendo os baldes, descuidadamente, o balde bateu na parede do poço e rachou. Como era de pedra a parede do poço, o balde rachou. Ele olhou o balde e não desfez do balde. Continuou enchendo os 2 baldes e aí chegava na casa, só tinha um pouquinho naquele balde rachado de água, ele despejava o balde, enchia novamente, voltava. Devido ao balde rachado, o seu trabalho aumentou muito mais, porque como vazava toda a água, quando ele chegava na casa tinha pouquinha água naquele balde, então seu trabalho aumentou muito mais. Um certo dia, estava ele lá enchendo os baldes e o balde rachado virou para ele e disse, naquele tempo os baldes ainda falavam. Aí o balde disse para ele, por que você não se desfaz de mim? Eu não sirvo para nada. Eu sou um balde que não carrega água. Eu sou um inútil. Você acha que eu não sei que por causa de mim você trabalha muito mais, que eu lhe dou muito mais trabalho? Se desfaça de mim. Arrume um outro balde novo. E ele vira para o balde e diz, meu querido balde rachado, se tu soubesses o quanto meu amo me agradece pela forma que eu cuido das suas coisas, se tu soubesses que no próximo dia que você se rachou, eu joguei sementes de rosas pelo caminho que vai do poço até a casa de meu senhor. Olha o caminho por onde tu andas. Pelas suas rachaduras, você vai derramando as suas lágrimas e molhando a terra. Olha como está florido o caminho por onde tu andas. E olha o caminho por onde vai o outro balde. Está seco. Ele vai tão pleno de si que não divide nada com ninguém. Portanto, nessa minha vida, eu poderia me desfazer de tudo, menos de ti, meu tão precioso e querido balde rachado. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham todos um excelente domingo.